pessoal, chegamos no módulo 7 do nosso curso prático de Direito Eleitoral. Nós vamos tratar neste módulo do financiamento de campanhas e prestação de contas. É uma atividade muito importante das campanhas, inclusive é o que vai nutrir as campanhas, né? O dinheiro que os candidatos vão usar, que os partidos vão usar para alimentar as campanhas. No entanto, a gente precisa entender que existem regras para que esse dinheiro seja legalmente aplicado e para que os candidatos e os partidos não sofram sanções. Então, a partir de agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre o financiamento de campanha e prestação de contas. As normas aplicáveis, e isso eu peço para vocês sempre lerem, e é necessário, são a Lei 9.504, que regula entre os artigos 16C e 33 todo o financiamento e arrecadação para campanhas. A Resolução 23.607, que é a resolução que disciplina a arrecadação e gastos de recurso por partidos e candidatos. A Resolução 23.605, que estabelece diretrizes para gestão e distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento para Campanhas. E a Lei 9.096, que é a lei que regula a atividade partidária no nosso país. O site do TSE, e esse vai ser o melhor amigo de vocês durante a campanha, o site do TSE para prestação de contas, para tudo que diz respeito a finanças nas campanhas, é esse que eu deixei aqui, que tem essa carinha. E toda vez que a gente falar que o TSE vai publicar alguma coisa, vai ser nesse site aqui da prestação de contas, com esse endereço que eu estou deixando para vocês. Mas é muito simples, você joga no site de busca e ele já aparece. Para a gente entender qual é o motivo que ensejou, né, toda essa legislação a respeito de arrecadação e aplicação de recursos, é preciso a gente ter em mente que os principais objetivos da norma são preservar a isonomia entre os candidatos e partidos, sempre com equilíbrio, paridade de armas, que é a mesma coisa que a gente viu lá na propaganda. Então, tenham sempre em mente que a norma eleitoral ela busca preservar a isonomia, o equilíbrio, a paridade de armas entre os candidatos. Mas também é preciso garantir, nesse caso aqui, a transparência dos gastos em campanha. E por isso a Justiça Eleitoral disponibiliza um sistema exclusivo, que é o Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais para fiscalização e acesso público. Então, durante todo o período eleitoral, esse site Divulga Contas ele é alimentado pelos dados que os candidatos inserem, que o TSE insere, que todos os interessados nas eleições inserem, e é público. Qualquer eleitor, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tiver interesse em saber, pode acessar esse site. Todo o sistema de financiamento da campanha está pautado em 4 fundamentos. Em primeiro lugar, a existência de um fundo público para financiamento de campanhas, dinheiro público, dinheiro que o povo colabora e, portanto, exige muita responsabilidade na sua aplicação. Proibição de doação empresarial, permissão de autofinanciamento, que significa dizer que o candidato pode aportar recursos próprios na sua campanha, e permissão de doação de pessoa física. E a preocupação da Justiça da Justiça Eleitoral é tão grande com essa questão do financiamento de campanha, justamente porque também é agregado por dinheiro público, que foi criado um núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral, que é composto por esses órgãos: Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, COAF, e todas as informações referentes à arrecadação e gastos de recursos de campanha são fiscalizados por esse núcleo. Inclusive, durante todo o período de arrecadação e de aplicação dos recursos, esse núcleo pode indicar indícios de irregularidade nas prestações de contas de candidatos e partidos. O modelo de financiamento de campanhas adotado pelo Brasil é um modelo misto. Por que ele é misto? Porque ele é composto por 2 fundos públicos e uma fonte privada. Os fundos públicos são o fundo partidário, que é instituído pelo artigo 38 da Lei 9.096,
o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é instituído pelo 16C da Lei 9.504, e a fonte privada são doações de pessoa física, recursos próprios do candidato e outras fontes que nós vamos ver mais para frente. Prestar contas à Justiça Eleitoral é um dever. Ele é obrigatório desde a Constituição, no artigo 17.3. E existem duas modalidades de prestação de contas no âmbito da Justiça Eleitoral. As prestações de contas anuais, que são dos partidos políticos, e as prestações de contas eleitorais. Essas são dos partidos e dos candidatos. Cada um tem essa responsabilidade. As contas anuais, elas estão disciplinadas a partir do artigo 30 da Lei 9.096, que obriga os partidos, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, a manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Quanto às contas eleitorais, a arrecadação, gasto e prestação de contas são regulados pela Lei 9.504 e pela Resolução 23.607, que é, inclusive, de leitura obrigatória para todos aqueles que quiserem compreender exatamente as regras aplicáveis. E quem é responsável por prestar conta? De campanha, que é o que nós vamos tratar a partir de agora. As despesas de campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiados na forma da lei. Trata-se de uma responsabilidade individual. Cada um desses atores do processo eleitoral deve prestar contas. Ela não é solidária. Então, por exemplo, se o partido prestou contas, isso não substitui a responsabilidade e o dever do candidato também prestar contas. As despesas realizadas pelo candidato não podem ser cobradas do partido político ao qual ele pertence. E as contas bancárias desses atores vão ser distintas, independentes, e cada um deles vai ter um CNPJ distinto. Existe uma exceção a essa regra aqui, no artigo 35, parágrafo 10, que diz que após o dia da eleição, os partidos podem assumir alguns débitos dos candidatos, mas isso tem que ser apurado apenas depois da eleição, e são débitos assumidos antes da eleição. Agora vamos tratar das providências preliminares. O que o partido e o que um candidato precisam para poder participar da eleição, arrecadando recursos e gastando esses recursos? Em primeiro lugar, poderá participar das eleições o partido que até 6 meses antes do pleito tenha registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto na lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição. A regularidade dos registros cadastrais do partido é uma condição indispensável para que o partido possa apresentar prestação de contas à Justiça Eleitoral, para que possa ser emitido requerimento de abertura de conta bancária eleitoral e também para que possam ser emitidos os recibos eleitorais de doação. E como é que a gente vai saber se o partido está com registro ativo na Justiça Eleitoral? Bom, o partido deve comunicar no prazo de 30 dias, contados da deliberação interna, até a data da convenção, que nesse ano vai ser 20 de julho a 5 de agosto, o início e o fim da vigência dos órgãos estaduais e municipais, identificar os dirigentes desses órgãos, preenchendo informações no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias da Justiça Eleitoral, e também deve indicar o número do CNPJ de cada um dos órgãos de direção estaduais e municipais. Para verificar se o partido está ativo, se está regular na Justiça Eleitoral, você pode consultar o Sistema de Informações Partidárias nesse endereço que eu estou deixando aqui para vocês. Partidos inadimplentes com a apresentação das contas anuais, que é aquelas que nós falamos primeiro, que é um dever anual dos partidos, assim como partidos sem CNPJ, tem a suspensão da respectiva anotação. E aí eles devem providenciar a regularização. O que fazer?
Em caso de cancelamento ou suspensão do órgão partidário, que não pode ser automática, deve ser precedida de um regular processo. O partido, depois do trânsito em julgado dessa decisão, que julgar as contas não prestadas, pode requerer a regularização perante a Justiça Eleitoral, nos termos do que fala o parágrafo 1º do artigo 58 da Resolução 23.604. Já para regularizar o CNPJ, deve ser requerido pela direção partidária junto à Receita Federal essa regularização, nos termos da Instrução Normativa 1863, que disciplina o CNPJ. O que existe exclusivamente a respeito do CNPJ de partido? Bom, ele deve ser cadastrado exclusivamente na condição de estabelecimento matriz. Então, o órgão estadual, municipal ou nacional, todos eles vão ser cadastrados com o CNPJ de matriz. Vão ser independentes dos CNPJs. E não serão inscritas no CNPJ as coligações. Portanto, cada partido, ainda que estiver em coligação, deve se inscrever independentemente no CNPJ. Essas eram as orientações iniciais do nosso módulo 7. Nos vemos na próxima aula.